Bom dia, boa tarde e boa noite, meninas, menines e meninos. Chegou um novo canal para tratar de ciências humanas e sociais. Sou o professor Cadu Garrido, licenciado em Geografia e História, especialista em Ciências Sociais, Ciências das Religiões, docência em Gênero e Sexualidade Humana e Psicologia da Educação. Com o tema Religião em Ebulição no Brasil, resolvi começar esse trabalho pelo início da Igreja Cristã. Espero que todas, todes e todos gostem. Deixem o like para ajudar o canal a crescer. Na descrição tem meu e-mail de contato para dúvidas, críticas e sugestões. E para quem quiser fazer Pix para apoiar economicamente. Vamos lá! O nascimento e o desenvolvimento da Igreja. A origem da fé cristã tem como suporte histórico e dogmático as premissas do judaísmo, fé professada pelo povo de Israel, cuja história de lutas e invasões constantes expõe indelevelmente a resiliência cultural e organizacional dessa nação. Às vésperas do nascimento de Jesus, o povo judeu passou por diversas invasões, teve sua fé e religião colocadas à prova, seus altares e edificações profanadas pelos invasores. Mas não foram apenas os invasores os responsáveis pelas mazelas sociais e o aumento do anseio popular pela promessa messiânica, pois, com a consolidação da dominação romana na região, subiu ao trono o rei Herodes, o Grande. Ele representava o povo judeu, mas tinha poder limitado, pois o domínio era do imperador de Roma. Governou como um déspota, colecionando inimigos, e não poupou sequer a família, mandando matar 3 de seus filhos e uma de suas esposas. Na Bíblia, é citado como o responsável pelo massacre dos inocentes, quando os reis magos o visitam avisando que o Messias estava para nascer em Belém. Sua sede de poder e o pavor imortal na memória do povo foi o que o moveu a realizar inúmeras construções gigantescas, como diversos palácios, o porto de Cesareia e a ampliação do Templo de Jerusalém, que acabou chamado de Templo de Herodes, do qual sobrou apenas o chamado Muro das Lamentações. Contexto judaico das origens cristãs. A região conhecida atualmente como Palestina era dividida em territórios como a Galileia e Nazaré. O povo judeu, mesmo com as divisões territoriais, mantinha-se unido pela fé na Torá, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também chamados de Pentateuco. A unidade entre os judeus era simbolizada pela fé e pelas leis de Israel, especialmente aquelas que tratavam do pecado e da lepra, que representavam a impureza e o afastamento da comunidade. Na estrutura política e religiosa da época, havia um rei, mas ele não governava diretamente, era apenas um representante do povo. Herodes era esse representante, enquanto Pilatos governava como enviado do imperador romano. O Sinédrio era um conselho formado por 20 a 23 juízes, que discutiam os costumes, a fé e a lei. Esse grupo, sob a autoridade romana, indicava os sumos sacerdotes e outros cargos religiosos, com a função de manter a ordem pública e a prática religiosa. Havia repressão e disputas entre os governantes, e surgiram diversas correntes religiosas, como os fariseus, saduceus, zelotes e herodianos. Essas divisões geravam conflitos e disputas internas. Jesus surge nesse contexto, questionando tradições e propondo a união entre os povos. O judaísmo se fragmenta e ocorre a diáspora, com os judeus se espalhando por diversas regiões. Comunidade cristã de Jerusalém. Jesus deixa como herança o seu discipulado, que inicia a missão de propagar a boa nova aprendida para todos os povos. Nesse início, ainda que de maneira clandestina, existe uma certa harmonia entre judeus e cristãos, que frequentam o templo, concordam com alguns preceitos, não interferem nem questionam a fé. Mas, à medida que o tempo passa, os cristãos começam a se organizar, compilando os escritos evangélicos, que constituem a palavra de Cristo deixada aos seus fiéis. A cidade de Jerusalém é o centro cultural e religioso do povo judeu, e é ali que começa a fermentar o cristianismo, cujas datas importantes se mesclam às dos judeus, como a Páscoa e o Pentecostes, que para os judeus era a festa da libertação, e para os cristãos se torna o dia da ressurreição e o envio do Espírito Santo, respectivamente. No livro do Deuteronômio, Pentecostes ou Shavuot quer dizer Festa das Semanas e se refere a 7 semanas após a Páscoa, mas nos escritos rabínicos a festividade é chamada de Shag HaMishim Yom, ou Festa dos 50 Dias, mas de todas as referências são as festas agrícolas do fim da primavera, tempo em que ocorria a colheita do trigo.
Para o povo judeu, essas duas festas significam que Deus é seu redentor e sustentador. Os cristãos ganham nova roupagem. Existe a lembrança da última ceia com a fração do pão, e isso chama a atenção da população. Mas a divisão entre judeus e cristãos ocorre quando Jesus passa a ser visto não apenas como o redentor dos pecados, não como o Filho enviado por Deus, mas como o próprio Deus. Em poucas décadas, o cristianismo começa a se expandir, e temos essa expansão nos escritos de Paulo em Coríntios e no livro dos Atos dos Apóstolos. As comunidades são numerosas e o território de influência vai de Jerusalém, passando por todo o Oriente e a África. Regiões antes dominadas pelo Império Politeísta têm grande abertura para novas perspectivas de fé e assimilam os cultos cristãos, que ganham notoriedade. Os primeiros mártires. A humanidade provou durante toda a sua história não estar preparada para mudanças súbitas. Foi assim que grandes impérios sucumbiram e que líderes promissores foram traídos. Com o cristianismo não foi diferente. Os líderes da doutrina judaica não estavam dispostos a distinções entre as religiões e preferiram julgar os cristãos. Na história da salvação da Bíblia, que passou por diversas provações até chegar ao cristianismo, os judeus como Moisés, Noé e até mesmo João Batista, o herói do amor no Êxodo, ou até o livro de Reis e Números. Com Jesus, os judeus não souberam lidar com a nova doutrina, que pregava o amor ao próximo e o perdão. Os cristãos foram acusados de serem pecadores e contrários às leis judaicas, por isso foram martirizados. Os primeiros mártires cristãos, que deveriam ser incluídos na mesma luta dos judeus por passarem de geração em geração, foram excluídos e mortos. Eles não foram aceitos, e a autoridade superior de Deus e os seus ensinamentos incomodou em grave pecado os que se desviaram para o cristianismo. Não tardou para que os alertas se tornassem perseguições, ameaças e até morte aos cristãos. O primeiro e mais famoso deles foi o diácono Estevão, condenado ao apedrejamento por renunciar à fé judaica. Estevão foi um dos primeiros diáconos, uma classificação criada pelos apóstolos, pois havia um trabalho evangelizador de conversão deles, e atendendo também as viúvas, famintos, marginalizados, doentes e desamparados da sociedade, que necessitavam de atenção. Esses diáconos se espalharam de maneira mais intensa com o tempo. Assim, Estevão desenvolveu sua missão cristã ainda atendendo essas pessoas. Seu martírio é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6 e 7, em que diz: Estevão fez um longo discurso, retomando a história de Israel e mostrando a passagem em que as seguintes dizem: O diácono foi o primeiro cristão martirizado, seguido pelos discípulos Tiago Maior e Tiago Menor, e mais tarde pela igreja, e de maneira ainda pior. Cristo não é a última instância, não mergulha sua fé entregando seu corpo à injustiça humana, como os mártires, para a entrada justa no reino de Deus. A ruptura definitiva entre judeus e cristãos e a expansão evangelizadora. Paulo, que antes era fariseu e perseguidor de cristãos, passa a ser o maior evangelizador da história. Sua conversão se dá por meio de uma fulguração, quando a caminho de Damasco é envolvido por uma luz e ouve a voz de Jesus. Após esse episódio, Paulo é batizado por Ananias e inicia sua missão. A missão de Paulo é evangelizar e fundar comunidades cristãs. Ele escreve cartas, visita cidades e orienta os fiéis. Sua atuação é fundamental para a separação entre judeus e cristãos, pois ele defende que a salvação não depende da lei judaica, mas da fé em Jesus Cristo. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Ele leva a mensagem cristã para fora de Jerusalém, alcançando regiões como a Grécia, onde encontra resistência, mas também muitos seguidores. A expansão do cristianismo começa com Paulo e se fortalece com seus escritos, que até hoje são referência para os cristãos. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Deixa o like.